Olá, eu me chamo Fabrício Curvelo. Chegamos à lista 7.1 de exercícios de algoritmos em Java. É a lista que trabalha com os vetores, que também são conhecidos como arrays. Só para lembrar que eu já criei aqui o meu projeto, também já coloquei pacote controller com a nossa classe e também coloquei o pacote útil que vem com a classe teclado, tá bom? Crie dois vetores chamados nome e profissão, cada um com 5 elementos. Pergunte ao usuário o nome e a profissão de 5 pessoas e preencha esses vetores. Ao final, exiba um relatório apontando o nome e a profissão de cada uma das 5 pessoas cadastradas. Bom, como é a nossa primeira questão de vetores, eu vou fazer a explicação aqui bem suave para a gente compreender todo o raciocínio que envolve isso, tá bom? Essa questão ela precisa ser dividida em dois momentos. O primeiro momento é perguntar o nome e a profissão das 5 pessoas. Isso é uma lógica só para isso. Um segundo momento será exibir o nome e a profissão das 5 pessoas. Parece que isso é simples, né? Mas você vai ver que no código isso vai ficar realmente separado. É bem diferente isso, tá bom? Bom, eu fiz um rascunho aqui para a gente raciocinar. Para variar, ele está no Excel. Então vamos pensar aqui em cima disso que eu fiz. Olha só, eu descrevi um laço aqui, um for, que começa com um contador a partir do 0. Esse contador vai até menor que 5, ou seja, ele vai até 4, e ele vai ser incrementado de 1 em 1. O laço começa aqui nessa chave, termina aqui. Dentro desse laço, eu coloquei os dois vetores que a questão pediu. Tá? Eu coloquei em desenho e não em código, para a gente justamente entender o raciocínio aqui que eu vou precisar te passar. Se o vetor tem 5 posições, a primeira posição sempre é a posição 0, e a última, obviamente, então vai ser um número abaixo de 5, ou seja, é o 4, né? Por isso que aqui na hora de criar o laço, eu coloquei que o contador vai até menor que 5, porque o contador ele vai passear pelos índices que esse vetor tem, sempre a partir do 0. Então, o contador de um laço que trabalha com vetores, esse contador sempre começa em 0, porque o primeiro índice de um vetor sempre será 0, tá bom? E a gente tem o hábito de colocar, como eu fiz aqui, conte menor do que 5, se o tamanho do vetor é 5, porque isso subentende que ele vai parar no 4. E o 4 é a última posição de um vetor que tem 5 posições, tá bom? Então é mais fácil você fazer assim do que botar conte menor ou igual a 4. Se um vetor tem 5, você vai ter que pensar que tem que tirar 1 para virar 4 para escrever menor ou igual. É mais trabalhoso isso, né? A galera costuma fazer desse jeito. Isso não é uma obrigação, mas é uma facilitação para a gente, tá bom? Enfim, dentro do vetor, ou melhor, dentro do for, eu tenho o vetor nome e tenho o vetor profissão. Se a gente está analisando o primeiro momento da questão, vamos fazer perguntas para o usuário. Qual é o nome e qual é a profissão? Sendo que essas perguntas vão passeando pelo vetor de acordo com o contador. Então, por exemplo, quando o contador está valendo 0, eu vou usar o vetor nome na posição que está o contador, que no caso é a posição 0. Então, o contador valendo 0, eu estou pegando o nome na posição 0 e em seguida a profissão na posição 0. Quando esse laço rodar, o contador vai valer 1. Então, eu vou pegar o nome na posição 1 e a profissão na posição 1. Quando o laço rodar de novo, vou pegar o contador valendo 2. Então, vai ser nome na posição 2, profissão na posição 2 e assim por diante. Então, na primeira vez que o programa executar, que o contador está valendo 0, vamos imaginar que o usuário respondeu aqui João como sendo a primeira pessoa, o primeiro nome, e a profissão desse João seria professor. Tudo bem? Então, repara que vai ficar indexado no mesmo número a situação da mesma pessoa, ou seja, o nome da pessoa e a profissão da pessoa ficarão em 0. Na próxima volta, quando esse contador vale 1, eu vou perguntar o nome na posição 1. Então, vamos supor que aqui apareça a Maria, tá bom? E a Maria, ela é administradora. Vou botar abreviado porque não vai caber ali. Ela é administradora. Então, sempre será assim, a pessoa e a profissão no mesmo índice. É como se eu tivesse os dois vetores um acima do outro e naquela coluna tudo diz respeito àquela pessoa, tá bom? Existem questões que aparecem pedindo 5 vetores ao mesmo tempo. É essa mesma lógica, você vai colocar como se fosse um acima do outro e a coluna corresponde sempre àquela mesma situação ali, tá bom? Então o primeiro momento é perguntar isso. O segundo momento, eu vou precisar novamente de um for, um outro for,
novamente com os dois vetores dentro. Só que ao invés de perguntar, de usar teclado, ponto, ler texto, eu vou usar agora o sysout para exibir. Então, eu vou botar um sysout no nome na posição 0, ou seja, vai aparecer na tela João, seguido de um sysout de profissão na posição 0, ou seja, vai aparecer professor. Na verdade, não vai ser na posição 0, na posição que está o conte, que vai voltar a começar a valer 0. Então, quando o conte vale 0, ele vai escrever o João e a profissão que é professor. Quando o conte vale 1, ele vai escrever a Maria e a profissão que é administradora. E assim por diante. Então, é um for para perguntar, um outro for para exibir, sendo que internamente a lógica é a mesma, só que um é para perguntar, ou seja, teclado, ponto, ler string, e o outro é para exibir, ele é com sysout. Bom, vamos fazer isso aqui. Então, eu vou criar os dois vetores. Um que se chama nome. Então, a gente diz assim, ó, string nome, eu coloco o colchete para indicar que é um vetor, recebe new string e abre colchete de novo, indicando o tamanho que esse vetor tem, tá bom? Eu gosto de fazer um vetor por linha. Eu acho que fica bem mais nítido para a gente. Então, deixa eu fazer aqui o profissão. Maravilha. Criei os dois vetores e já vou então para a parte da pergunta ao usuário, que vai ser 5 vezes a pergunta, né? Na verdade, 5 vezes o nome, 5 vezes a profissão. Então isso vai acontecer dentro de um laço. E eu vou colocar aquele mesmo laço que eu tinha feito ali no Excel. O contador começa valendo 0. Enquanto esse contador for menor do que 5, porque 5 é o tamanho do vetor, isso indica que ele vai até 4, na verdade, porque o vetor vai de 0 a 4 no índice. E depois o incremento do contador, que é o nosso conte mais mais. Abro a chave do for, dou um enter, aqui está o fim desse for, e dentro do for eu vou então perguntar os dados. Para o vetor nome, na posição que está o contador, eu vou pedir para o usuário, teclado, ponto, ler texto, porque o nosso vetor ele é string, e informe o nome do... Como é nome e profissão, vou botar aqui o nome do funcionário. Sei lá se era isso, mas vai ser. Informe o nome do funcionário. Em seguida, eu vou usar o nosso vetor profissão, ainda na mesma posição do contador, porque eu ainda estou dentro do for, ele não rodou, né? Então, se fosse a primeira volta, ele continuaria valendo 0. Teclado, ponto, ler texto. Informe a profissão do funcionário. Bom, como isso está no laço, ele vai ficar perguntando nome e profissão, próxima volta, nome e profissão. Vai perguntar isso 5 vezes. 5 vezes nome, 5 vezes profissão. Quando ele acabar de perguntar e sair desse laço, os dois vetores estão completos, seguindo aquela lógica que eu te falei, né? Na coluna, né? A pessoa da posição 0 tem e a profissão da posição 0 correspondem à mesma pessoa, né? Vai ser assim para todos, tudo bem? Em seguida, eu vou precisar então exibir os dados que estão nesses vetores. Isso é um outro laço, é um outro for. Eu posso até copiar esse for daqui, ó. Vou dar aqui um Ctrl C, Ctrl V. E aqui novamente, deixa eu até copiar também o comentário para ganhar tempo. Aqui está a chave que fecha o for. E lá dentro desse outro for, que começa novamente valendo 0, olha aqui, ó, o contador volta a valer 0, tá bom? Então ali dentro eu vou exibir os dados desses dois vetores. Eu até posso fazer uma exibição um pouco mais inteligente do que separar em duas linhas. Eu posso fazer um sysout e trabalhar o seguinte, ó, nome, e aí eu vou concatenar com o vetor nome na posição que está o contador, volta a concatenar com o texto, eu vou botar um tracinho e vou colocar assim, profissão, e vou concatenar novamente com o vetor profissão
na posição que está o contador. Com isso, ele vai escrever, por exemplo, como eu coloquei lá no Excel, nome, João, profissão, professor. Na próxima volta que o contador vai estar valendo 1, ele vai escrever nome, Maria, profissão, administradora, e por aí vai, tá bom? Então, a questão está pronta, vou executar aqui. Na verdade, para executar, eu não vou fazer o conte até 5 não, porque a gente vai perder muito tempo de vídeo. Vou botar aqui só em 2, tá bom? Mas depois a gente tem que lembrar de voltar a valer 5. Bom, forma o nome do funcionário, vou fazer o que eu fiz lá no Excel. João, e ele é professor. Próximo funcionário eu vou botar a Maria, e ela é administradora. Como só vai até 2, né? Ele já entrou no segundo fora ali, que ele já está exibindo. O nome, João, profissão, professor, tá bom? Então tá certinho. Eu agora só tenho que voltar aqui a colocar 5 nos contadores dos fors e a questão está pronta. Então, nossa primeira questão de vetor está aí concluída. Obrigado e até a próxima.